Jornal Taguacê e o Ceilândia em Alerta está muito satisfeito aqui com a visita do meu companheiro, amigo e o companheiro Magela. Veio aqui me visitar no meu escritório aqui e sempre ele está aqui na Ceilândia, visitando os militantes, visitando todo o pessoal. E hoje nós vamos fazer uma caminhada também aqui na Ceilândia. Boa tarde, Magela, tudo bem? Boa tarde, Jeová. Boa tarde a todos os nossos amigos e amigas de Ceilândia e de Taguatinga. Magela, a gente vai bater um papo. Você é um cara que foi o coordenador da campanha de Lula, é um cara atuante, fundador do PT, você tem uma trajetória que não precisa falar, que vem desde a fundação do PT, foi tudo que o PT precisa. E você agora parece que criou uma rede de comunicação sua, seu Instagram, aquela coisa toda, e você vem falando das coisas, tanto do governo Lula e tanto do Distrito Federal, que você vem falando da questão da cultura, você vem falando da questão do transporte, da saúde, que não está boa, vem falando da gestão, de tudo que é necessário um gestor fazer para uma cidade. Como é que você tem feito isso e como é que você analisa? Jeová, você sabe que eu sou uma pessoa política. Claro. Desde a minha adolescência, eu entrei para a política porque eu acredito que a política é a forma certa da gente ajudar a mudar para melhor a vida das pessoas. No ano passado, de 2023, eu acabei ficando muito retraído. Eu não consegui ir para o governo federal. Eu acabei sendo vetado de ir para o governo federal. Mas eu ajudei muito o presidente Lula. Tenho apoiado e tenho defendido o governo do presidente Lula. Tenho visto. Ao mesmo tempo que eu tenho apresentado os problemas aqui do Distrito Federal. Então eu voltei para a política com muito gás, com muita determinação, com muita vontade de fazer aquilo que eu fiz a vida inteira. Eu tenho 45 anos de Brasília, eu cheguei em Brasília em 1979 e desde lá eu atuo no PT, na CUT, nos sindicatos, fui deputado distrital, fui deputado federal, fui secretário de habitação, fui candidato a governador. Então, durante esse tempo, eu, graças a Deus, tenho uma vida muito limpa e muito atuante. E eu quero voltar a atuar na política. Eu quero ser candidato em 2026 e voltei para mostrar o que o Lula está fazendo de bom e o que o Ibanez e a Celina Leão estão fazendo de mal. Nós vamos tocar nesse assunto. Magela, você falando do Lula, o Lula tem feito um trabalho aí e tem demonstrado uma pessoa que é humana, né? Como você tem visto o governo do companheiro Lula e um governo que está no caminho certo? Certamente. O Lula é uma pessoa muito sensível e, além disso, uma pessoa comprometida com a melhoria da vida do nosso povo. Durante este 1 ano e 4 meses que o Lula governou o Brasil, neste seu terceiro mandato, ele está enfrentando muitos problemas. O mandato que o presidente Jair Bolsonaro fez foi de destruição. Ele destruiu as políticas públicas, ele destruiu a indústria, ele destruiu as relações internacionais e agora o Lula está conseguindo reconstruir o Brasil. E mais do que isso, está fazendo isso buscando a união do povo brasileiro. Então, eu considero que o presidente Lula está no caminho certo. Muita gente fica preocupada com as pesquisas, e eu digo, olha, a melhor pesquisa é a pesquisa que vai ser feita em 2026, no período da eleição. Daqui até lá, o Lula está arrumando a casa, está consertando a casa. Então, certamente, ele está no caminho certo e vai melhorar daqui até 2026, e eu tenho convicção, o Lula vai ser reeleito pela 4ª vez e vai ser o nosso presidente de novo de 2027 a 2030. Na sequência de nós falarmos do nosso presidente Lula,
o Distrito Federal vai ser beneficiado com as obras do PAC 3. Como que você acredita que isso vai mudar a percepção que a população do distrito tem com relação ao governo de esquerda? Eu tenho convicção de que as pessoas vão começar a ver o bem que o Lula está fazendo para o Brasil e para o Distrito Federal. Agora mesmo, a forma com que o Lula tratou a catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul foi de forma muito humanista. O Lula esteve lá 4 vezes. Ele mobilizou o Brasil, ele esteve lá 4 vezes. Ele criou um ministério especial para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso demonstra que o Lula não tem rancor na política. Ele não faz separação em quem é amigo, quem é aliado dele. Qual é o partido? Ele quer ajudar o povo. E aqui no Distrito Federal, mesmo o Ibanez e a Celina Leão sendo contra o Lula, ele está colocando dinheiro aqui. Aqui na Ceilândia, por exemplo, nós vamos ter 2 novas estações do metrô. Vai aumentar o metrô para mais gente usar o metrô. Vai ter 2 novas estações em Samambaia. Vai ter outras obras do PAC. Na verdade, o Lula está trazendo dinheiro para o Distrito Federal como um todo. Se a gente fosse listar aqui, ia ter pelo menos 10 grandes obras do PAC que o Lula está trazendo para o Distrito Federal. Mas, você falou muito bem da questão da conjuntura nacional. E a gente tem que, como nós somos de Brasília, e você toda a vida fez política em Brasília, você foi deputado distrital, foi deputado federal, secretário 2 vezes, e foi uma vida ativa, uma vida de gigante, trabalhador. Como que você avalia o segundo governo de Ibanez Rocha? Muito ruim, muito ruim. Nós temos que ser francos. Eu não tenho nada contra o governador, eu mal o conheço. Eu poucas vezes estive com o governador, mas o governo do Ibanez Rocha é um governo muito ruim. É um desastre na saúde pública, é um desastre na segurança pública, o transporte público piorou. Ele agora quer privatizar a rodoviária como se fosse melhorar. Então, assim, qualquer área que nós olharmos o governo do Ibanez, ele é muito ruim. Eu diria que é o pior governo da história do Distrito Federal. E é um governo que está eivado por denúncias de corrupção. Cada dia estoura uma denúncia de corrupção. É uma corrupção ali, é outra lá. Então, assim, é um governo muito ruim, não tem melhorado a vida do povo do Distrito Federal. Eu vi uma fala sua falando sobre a questão, principalmente da saúde pública do Distrito Federal. Dias recentes agora, morre uma mulher grávida para ganhar neném por falta de atendimento. Na Samambaia, morre um garoto que também, por falta de uma ambulância, esperou 12 horas e esta criança veio a óbito. E esta semana, ele, num evento, um repórter faz a pergunta para ele: governador, o senhor vai comprar ambulância? E aí ele dá a resposta como calado e saiu com a cara fechada e não deu resposta alguma. O governador Ibanez não tem sensibilidade. Parece até que ele nunca foi pobre na vida, apesar de a gente conhecer a história dele, saber que ele vem de uma origem pobre. Mas parece que não foi, porque a forma como ele trata a questão da saúde é muito triste. As pessoas que estão indo aos hospitais, aos postos de saúde, às UPAs, não têm atendimento. E é importante, Jeová, a gente falar para as pessoas, porque o governo ele tem 2 lados, o lado da política e o lado da administração. Se a política não quiser, a administração não anda. Se o político quiser administrar só para os grandes empresários, só para os grandes amigos, só fazer obras, a administração não vai andar. Na saúde, falta administração. Não tem administração com sensibilidade humana na saúde. Portanto, é um governo que, tanto na área da saúde como em todas as áreas,
é o pior do Distrito Federal. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso. Mas é uma coisa, né? 2026, como diz o outro, é bem ali, é amanhã. Magela, qual deve ser a postura dos partidos de esquerda no Distrito Federal, já que a vice-governadora Celina Leão é a candidata à sucessora do Ibanez Rocha? Eu acho que a Celina Leão é tão responsável pelo governo que está sendo feito hoje, que eu já disse que é o pior, quanto o governador. Então, nós não podemos deixar que esse governo continue. Eu avalio que a esquerda deve fazer uma aliança. Nós devemos juntar todos os candidatos da esquerda, ver quem é que tem a melhor condição de ganhar a eleição, ver quem é que tem condições de ampliar e lançar este nome. Pode ser qualquer nome, pode ser do PT, pode ser do PV, pode ser do PSB, pode ser do PDT. Eu acho que a esquerda tem que estar junto. O PT tem excelentes nomes. O PT tem mais de 20% das intenções de voto em qualquer eleição. Então, eu defendo que a candidatura a governador deve ser do PT. Mas a gente tem que estar preocupado em unificar as esquerdas. Se as esquerdas estiverem unidas, nós certamente vamos colocar a candidatura da esquerda no segundo turno e com chance de ganhar a eleição. Eu defendo que a candidatura seja do PT, mas também não tenho essa como uma posição excludente. Se for de outro partido, nós vamos estar juntos. Certo, Magela. O PT deve lançar candidato ao GDF nas próximas eleições ou vai apoiar alguma frente ampla? Aquilo que você disse, né? Eu estou repetindo, até sendo repetitivo, mas você tem andado muito pelas ruas. Você está andando bem agora, eu já sei de algumas agendas suas, visitando a militância, e nem só a militância, eu vejo aí as pessoas perguntando: Magela, você vai ser candidato? Magela, o candidato é você? Magela, você que vai ser o candidato? O PT vai unir? As perguntas são essas. O que você acha se o PT vai ter essa união, se seu nome está à disposição? Jeová, o PT errou muito na eleição passada. Aliás, o PT está errando muito em duas eleições. Na eleição de 2018, lançou o companheiro Miragai, que é um excelente companheiro, mas que não tinha densidade eleitoral. A militância abandonou. Na eleição de 2018 e 2022, o PT ficou numa postura de divisão interna. Eu jogo a responsabilidade para o presidente Jaci Afonso. O presidente Jaci Afonso ajudou a dividir o partido. Quando o partido se dividiu, veio uma candidatura de fora, que foi o Leandro Graça, do PV. E o PT também não foi para as ruas? Não foi. E o Leandro é um excelente companheiro, uma excelente pessoa, fez uma boa campanha e quase que foi para o segundo turno. Mas se fosse um candidato do PT, teria ido para o segundo turno. Então, na minha avaliação, o PT tem que brigar para ter a candidatura ao governo. Mas mais do que isso, não pode ser qualquer nome. Tem que ser um nome que amplie. Não adianta você colocar uma candidatura que fique restrita ao PT. O PT tem entre 20% e 25% dos votos. Ele não ganha eleição sozinho. Ele precisa de pessoas do centro, eleitores que votam em outros partidos, também virem votar no PT. Então, a minha defesa é que o PT tem que ter uma candidatura petista, mas que amplie para além do PT. Naturalmente, nós vamos discutir os vários nomes que tem. O PT tem pelo menos 5 nomes que podem ser candidatos a governador. Com e qualquer um desses, probabilidade de fazer uma campanha competitiva. O PT pode, se o PT tiver uma candidatura petista, ele vai para o segundo turno. Eu não tenho dúvida. Agora, precisa ter uma candidatura do PT que amplie para o centro para ganhar a eleição. Porque não adianta ir para o segundo turno, tem que ganhar a eleição. Tem que ganhar a eleição. Magela, o Jornal Taguacei fica muito lisonjeado com a sua presença e eu, Jeová,
Fico também lisonjeado com a sua visita. Vim me visitar aqui no meu escritório e sempre nós fazemos essas conversas. E você, eu estou torcendo que você vai ser um desses cabeças cabeças de chapa aí, majoritária, porque você é o cara que tem a competência, é o cara que sabe discursar, é o cara que tem projeto, é o cara que, com certeza, você como já foi secretário da habitação, está aí o que você fez. Por 4 anos você chegou a fazer 26 moradias. 1.000 moradias. Né? 26 mil moradias. Você ajudou a regularizar várias áreas, inclusive o Sol Nascente. Exatamente. E outras áreas aí, que você tem isso. É aquele Lula, que quer trabalhar para o povo e trabalha muito. Você é um cara que, para te acompanhar, o cara tem que ter um pé de gelo. Senão... eu, graças a Deus, Jeová, eu já provei que eu sei administrar. Eu sei administrar. Eu já fui presidente da Câmara, já fui relator do orçamento do governo federal, já fui secretário de habitação. Então, graças a Deus, eu já provei que eu sei administrar. E eu tenho esperança de unificar o PT. O PT estando unido, nós vamos ganhar a eleição. E certamente nós vamos trabalhar para que o PT esteja unido. Eu hoje estou te visitando aqui, estou visitando Itaguacei, mas eu agora vou andar o Distrito Federal como um todo. Eu vou o Magela Motorzinho. E conversar com o povo. E conversar com o povo. Eu vou visitar outros blogs da imprensa, vou visitar os empresários, vou visitar todo mundo. E se o PT quiser, eu estarei à disposição. Se o PT não quiser, eu vou concorrer a outro cargo para ajudar o Lula no Congresso Nacional. Mas eu reafirmo, se o PT tiver uma candidatura forte, que amplie para o segundo turno, nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição e vamos governar de novo o Distrito Federal, alinhando o Distrito Federal com o Brasil. Eu tenho confiança que o Lula vai ser eleito de novo presidente da República. Você imagine se o Lula for presidente e tiver aqui no Distrito Federal um governo petista. Vai ser uma beleza para o povo do Distrito Federal. Muito obrigado, Magela.